Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Luana Carvalho e hoje eu vou falar pra vocês as primeiras coisas que você tem que pensar quando você quer sair de casa. É importante falar. O tema do vídeo de hoje foi sugerido por uma seguidora lá no Instagram. Então caso você não me siga, me segue lá que eu sempre tô perguntando dicas de pauta. Então eu adoro falar sobre esses temas. Eu saí da minha casa, já não moro mais com meus pais desde os meus 23 anos. E na verdade assim, muita gente acha que eu comecei a morar sozinha aqui quando eu me mudei pro Peru. Mas na verdade eu já morava há 1 ano sozinha lá em São Paulo, numa casa perto da Paulista, que eu dividi apartamento com mais 2 meninas. E eu vou contar aqui um pouco a experiência e algumas reflexões que eu acho que são importantes antes de você tomar esse passo, que ele é bem importante na vida de todo mundo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que quero sair de casa. Eu acho que existem motivos que são mais como é necessário sair de casa, então às vezes a pessoa tem que sair para estudar, né, se a universidade é longe, em alguns casos para trabalhar, mas em alguns casos como o meu era para ter independência mesmo e um pouco mais de qualidade de vida também. Eu morava em Santo André na época e trabalhava em São Paulo, na região de Pinheiros, então eu levava quase 2 horas todo dia. Isso também foi uma coisa que me causou querer morar mais perto do trabalho, mas principalmente a questão da busca de independência. Quando eu comecei a me chatear com umas coisas muito idiotas dentro de casa, tipo, pra mim o ápice de tudo eu ter ficado muito nervosa porque minha mãe mudou um livro de lugar, sabe? Um negócio muito, muito idiota. E aí mano, mas eu tô morando na casa dela, sabe? Ela tava tentando me ajudar. E eu fiquei puta com isso, que sem noção. Aí eu percebi que eu tava num momento que eu precisava experimentar algo diferente, ter minha própria casa. Então essa foi muito a minha reflexão do porquê eu queria sair de casa. Na verdade, eu acho que desde criança eu tenho o sonho de ter meu próprio apartamento, de morar sozinha. Sempre gostei muito desse negócio de independência. Mas só com 23 anos que eu realmente consegui realizar isso, depois de algumas reflexões. A segunda coisa, que é muito, muito, muito importante você tem dinheiro pra isso? E assim, e dependendo do tanto de dinheiro que você tem, você vai tomar algumas decisões. Eu, por exemplo, quando eu saí de casa lá com 23 anos, eu não tinha grana de morar sozinha. E São Paulo é muito caro. Aqui em Lima também é um pouco caro, mas São Paulo é muito mais caro. Morar sozinha pra mim não era uma opção. É muito caro São Paulo. Então, nesse caso, a minha escolha foi morar com outras pessoas. Mas, não, assim, pra você pensar em, tenho dinheiro pra morar em tal lugar ou tal lugar, não é tipo só separar o dinheiro que você tem pra aluguel. Porque casa dá pau o tempo todo, tipo... A máquina de lavar dá problema, acaba o gás, a geladeira quebra, a luz queima, dá um curto na casa. São milhões de coisas que podem acontecer. Então assim, mais do que só o dinheiro ali do aluguel, das contas fixas, você sempre tem que ter alguma coisinha a mais para essas emergências que acontecem, porque elas acontecem. Muitas vezes quando a gente mora na casa dos nossos pais a gente não percebe, mas sempre acontece alguma coisa, algum vazamento, enfim. É muito importante isso. Então assim, não escolha o seu lugar de morar ou a forma que você for morar de uma maneira muito acertadinha no orçamento, assim, sempre tem uma gordurinha aí. E aí existem várias opções, né? Você pode morar sozinho, você pode dividir apartamento, você pode morar numa república, existem algumas opções. Aí você tem que entender qual que é o melhor pro seu momento e o melhor que você tem de orçamento. Você tem que equilibrar essas duas coisas. Muita gente fala que não é legal dividir apartamento. E se dividir apartamento, você tem que conhecer muito bem as pessoas. No meu caso, eu não conhecia as 2 meninas que eu fui morar junto. Foi uma coisa engraçada, assim. Eu comentei com a minha chefe da época que eu tava com vontade de morar sozinha e tava procurando ter mais independência, que algumas coisas eu queria mudar na minha vida. E ela, por coincidência, conhecia 2 meninas, na verdade já conhecia uma delas, né? Que trabalhou com ela há um tempo e ela dividiu o apartamento com a irmã dela e com mais uma menina. E essa menina ia casar e ia sair do apartamento. E ia sobrar essa vaga nesse quarto. E aí ela falou assim, conhece as meninas e vê. E aí eu fui lá na casa delas, conversei um pouco com elas, comi pizza. E eu, saí encantadíssima. E eu morei lá por um pouquinho, acho que um pouquinho mais de 1 ano. E foi uma experiência maravilhosa, as 2 são maravilhosas, assim, pessoas incríveis. Então quando o pessoal fala de que dividir apartamento é complicado, eu acho que depende muito da pessoa. Tem que encaixar muito, assim, o fit.
Tipo, eu sempre procurei muita independência e as meninas me enchiam o saco, sabe? De perguntar a hora, de querer saber quem eu ia levar pra casa. Nossa, direto dormia amigo em casa e nunca deu nenhum problema, assim como eu não cuidava da vida delas. Então sempre vai depender muito desses acordos. Se você tem animal de estimação, esse é um negócio super importante pra você pensar também. A pessoa que você vai dividir, tá tudo bem em ter um animal de estimação? Esse tipo de coisinha é muito importante você conversar antes de mudar pra um lugar dividido. Se não, se você for chato ao extremo, talvez seja melhor você esperar ter dinheiro pra morar sozinho. Hoje, eu moro sozinha aqui em Lima. Então eu tô morando sozinha há um pouquinho mais de 3 anos. Eu tenho meu apartamento. É muito diferente. Eu também amo morar sozinha. Só que tem algumas coisas que são diferentes. Então tem uma questão de solidão, que ela é maior. Mas ao mesmo tempo tem uma questão de maior liberdade de você fazer extremamente o que você quiser. Então assim, tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem um lado que é engraçado, né, que tipo, você percebe que você tá morando sozinho a partir do momento que você fica doente pela primeira vez. A primeira gripe forte que eu tive aqui, não tinha ninguém, tipo, nenhuma colega de quarto. Na época eu não tinha muitos amigos aqui ainda. Nossa senhora, foi horrível. Porque em São Paulo, quando eu dividi AP, além de ter as meninas, eu morava mais ou menos perto de Santo André. Então, sei lá, quando eu machuquei o pé, eu fui pra casa. Aqui, quando eu quebrei o dedo jogando futebol, eu tive que ir pro Brasil, porque eu não conseguia ficar sozinha. Eu tava com o dedo quebrado, ia ficar com ele um mês engessado. Tive que ir pro Brasil. Então, assim, tem os prós e tem os contras. Outra coisa que é muito importante, e eu acho que às vezes a gente esquece, é que pra morar sozinho você tem que estar afim também de fazer a parte chata. Eu detesto limpar a casa, lavar roupa, lavar louça, detesto todas essas coisas. Eu amo cozinhar, é um negócio que realmente eu gosto muito de fazer, mas tudo que é organizar, limpar, eu detesto. Só que é parte da sua vida morando sozinho. Por mais que você tenha condições de ter uma empregada, ou uma faxineira uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, você ainda vai precisar fazer coisas dentro da sua casa. Exceto que você seja muito rico e possa ter uma pessoa que te ajude 24 horas por dia. Mas assim, faz parte da vida. Outra coisa que eu acho que às vezes a gente cria expectativa de viver de pizza a vida inteira. Assim, você consegue viver de pizza a vida inteira, só que você vai ficar doente. E fora que é caro, assim, pedir comida fora é muito caro. Época que eu tô com preguiça de cozinhar em casa, nossa senhora, eu gasto muito dinheiro com Rappi, com iFood, essas coisas. Então assim, é importante saber dessa parte chata também. Uma coisa que eu me ferrei logo que eu me mudei pra cá foi que no Brasil eu meio que depositava o aluguel pro dono do apartamento e as contas as meninas pagavam, e depois a gente fazia as contas lá de que cada uma tinha que pagar. Aqui eu sou responsável de todos os meus boletos. Logo que eu me mudei, eu esqueci de pagar a conta de luz e me cortaram a luz. Aí eu tive que ir lá onde Judas perdeu as botas pra pagar a luz, pra eles reacenderem a luz. E até aí a geladeira já tinha descongelado, perdi um monte de comida, tive que jogar fora. Fora o desespero de chegar à noite sem saber o que tava acontecendo. E tipo, ficar sem celular pra pedir ajuda pra alguém, porque não tinha bateria. Foi um caos, eu tive que carregar meu celular na tomada do hall do prédio. Então assim, essas coisas você vai aprendendo, mas assim, é importante você saber que tem esse trampo por trás de morar sozinho. E a última coisa que eu acho muito importante também, principalmente se você mora com seus pais e vai sair, é que estratégia usar e que pessoas você pode considerar como aliados nessa mudança. Então quando eu fui me mudar quando eu fui sair de casa a primeira vez, foi muito impactante assim pra minha mãe, principalmente. O meu pai, eu acho que me achava meio doida, pra ser sincera. Eu acho que ele olhava assim, tipo, não, pra que você vai morar sozinha? Mas eu acho que a minha mãe, ela ficou bem sentida na época. E nossa, assim, foi uma conversa muito séria que a gente teve que ter, sabe? Por isso eu acho muito importante você saber o porquê você quer sair de casa. Se você tiver uma família como a minha, que tipo, quer todo mundo perto o tempo todo, se você não tem certeza, você perde a oportunidade que você quer. Então pra mim isso foi muito importante. E questão de aliados, eu já falei da minha chefe da época que me ajudou a apresentar essas colegas de casa, mas também, quando eu me mudei aqui pro Peru, eu tive outras pessoas que me ajudaram a procurar casa, a revisar contrato de aluguel, porque assim, você não tem experiência com contrato de aluguel, você não sabe o que pode ser,
se é armadilha, o que tá certo e o que tá errado. Então, às vezes, contar com essas pessoas pra te ajudar é bem legal. E também ir trocando com seus amigos dicas de como economizar com internet, qual a melhor operadora nesse bairro. Sabe umas coisas que você nunca pensa quando você tá na casa dos seus pais? Esse tipo de coisa. E também você pensar em como você vai montar a sua casa caso você não alugue algo já mobiliado. É importante, de repente, pedir sugestão para as pessoas aonde eu posso comprar móveis de segunda mão e que sejam bons, ou qual a melhor época de ter promoção de eletrodoméstico. Esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, quando me mudei, eu fui meio perdida assim nas compras das coisas pra casa e eu esqueci de comprar prato. Eu comprei tipo um kit de panela maravilhoso, esqueci de comprar prato. Ou seja, meu primeiro macarrão na minha casa comi na tampa da panela. Bem chique. E caso você esteja montando sua casa, esteja comprando coisas de cozinha, tem um vídeo justamente falando de quais as coisas principais que eu uso na cozinha e que eu acho bem importante ter. Então acho que talvez você possa começar por aí. Gostaram do vídeo? Eu acho que essas são algumas pequenas reflexões, mas caso vocês queiram saber um pouquinho mais, tem muita coisa que a gente ainda pode conversar sobre morar sozinho. Então deixa seus comentários e até logo!